Para a grande maioria das pessoas, o silêncio é sinal de calmaria, sossego. O frenetismo do dia a dia e a dinâmica das grandes cidades gera em muitas pessoas uma forte onda de estresse. Mas se você algum dia na vida desejou estar no lugar mais silencioso do mundo, a fim de relaxar e colocar os pensamentos no lugar, saiba que as coisas não funcionam exatamente assim. O lugar mais silencioso do mundo, diferente do que muitos acreditam, pode ser tão perturbador quanto estar em meio ao caos. E hoje é sobre esse lugar tão intrigante que nós iremos falar. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Bogo, o sétimo filho. Qual o lugar mais silencioso da Terra? Se você é do time que acredita que o silêncio é sinônimo de paz, talvez você fique frustrado em saber que a grande maioria das pessoas se sentem realmente mal ou desconfortáveis no lugar que é considerado o mais silencioso do mundo. Como você deve imaginar, não existe na natureza, nem mesmo dentro da mais isolada das cavernas, um local que seja extremamente à prova de ruídos. Afinal, o tempo todo, em um ambiente externo, existem coisas acontecendo, como o soprar do vento, o balançar das folhas, as gotículas de água que encontram o chão. É por isso que o lugar mais silencioso da Terra foi criado artificialmente em um laboratório. Tudo começou quando a gigante Microsoft decidiu aprimorar os seus produtos que incluem computadores e seus microfones. Foi aí então, em parceria com a indústria Apple de controle de ruídos, que eles construíram em Washington, nos Estados Unidos, uma sala, mais precisamente, uma câmara anecoica, batizada de Building 87, que carinhosamente é chamada de B87, no qual as paredes são capazes de absorver de 99% a 100% dos ruídos externos. Isso significa dizer que este é oficialmente o lugar mais silencioso do mundo. Mas o paradoxo é que isso também significa que qualquer microsom que seja emitido ali dentro é facilmente perceptível aos nossos ouvidos. Na prática, o que acontece é que nossos ouvidos estão tão acostumados com os ruídos externos do mundo à nossa volta que estar dentro da B87 pode causar a sensação de loucura, ansiedade, tontura e até claustrofobia. Isso porque, antes da construção dessa câmara, o recorde de lugar mais silencioso do mundo pertencia a outro local, os laboratórios Orfield, em Minneapolis, também nos Estados Unidos. Neste laboratório, o som captado no ambiente era equivalente a menos 13 decibéis, mas a Microsoft conseguiu a façanha de diminuir essa intensidade para menos 20 decibéis. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, teoricamente, o menor ruído do mundo que foi teorizado por matemáticos seria o de dois átomos se chocando. Esse choque é conhecido como movimento browniano e é capaz de produzir um ruído de menos 23 decibéis, ou seja, um valor um pouco menor do que os ruídos que podem ser captados na B87. E aí então você deve estar se perguntando como é possível um ruído ter intensidade negativa. E eu vou te explicar o porquê. Os ouvidos humanos são capazes de captar sons que possuam até 0 decibéis. A partir daí, qualquer ruído que tenha uma frequência menor que a de 0 não será perceptível aos nossos ouvidos. Mas isso não significa que esses ruídos não existam. Deu para entender? E é muito legal isso, né? Bem, para fins de comparação, podemos dizer que quando você acha que não está escutando nada, ou seja, está num ambiente aparentemente silencioso,
a intensidade do som é de 0 decibéis, enquanto o som de uma pessoa respirando calmamente mede cerca de 10 decibéis. Uma conversa entre duas pessoas que estão falando em um tom tranquilo gera ruídos de 40 decibéis. Já o som dentro de uma estação de metrô pode chegar a 90 decibéis e choquem. Um show de rock and roll emite em média ruídos de até 120 maravilhosos decibéis. Eu amo. E já que estamos falando sobre o lugar mais silencioso do mundo, talvez você goste de saber que na contramão da B-87, o som mais alto registrado oficialmente pela humanidade ocorreu em 1883, quando o vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção. Para vocês terem uma ideia do quão ensurdecedor foi esse ruído, ele chegou a percorrer o planeta Terra por 3,5 vezes e rompeu o tímpano de marinheiros que estavam a cerca de 64 quilômetros de distância da erupção. Não foi possível, na época, medir a intensidade do som no local do acidente, mas a 160 quilômetros de distância dali foram registrados ruídos de até 170 decibéis. Por isso, estima-se que no local da erupção do ruído tenha ultrapassado 220 decibéis. Valor esse que é capaz de derreter até concreto devido à sua intensidade e vibração. Voltando agora ao lugar mais silencioso da Terra, a câmara B-87, eu vou explicar o porquê do silêncio também poder ser tão perturbador. Para começar essa explicação, eu quero especificar como essa câmara foi construída, porque só assim você vai conseguir entender a intensidade do que aconteceu ali dentro. A Câmara do Silêncio foi construída em uma estrutura à parte do edifício no qual ela se encontra, e por isso nenhuma vibração ou ruído do local chega até lá. Além disso, existem 6 paredes isolantes de quase 40 centímetros de espessura que isolam a câmara. Estamos falando literalmente de uma sala dentro de 6 outras salas. E para complementar, cuidados com a ventilação e até iluminação foram feitos, de forma que nem mesmo a luz influencie no som dentro desse ambiente. Na prática, o que acontece dentro da sala mais silenciosa do mundo é que, a partir do momento em que alguém se encontra ali dentro, os seus ouvidos passam a se adaptar à frequência negativa de som, ou seja, qualquer ruído mínimo pode ser percebido pelo ouvinte. Isso inclui o som da sua própria respiração e o som da respiração de quem está do outro lado da câmara. Qualquer movimento que a sua roupa faça ou a deglutição de saliva também é facilmente perceptível. Algumas pessoas conseguem ouvir o próprio sangue correndo em suas veias, assim como o fluxo sanguíneo subindo até o seu cérebro. Neste local, é comum você escutar e, consequentemente, perceber qualquer ruído fisiológico, como o seu estômago em digestão, o estalar de um osso no outro durante algum movimento e por aí vai. Essa sensibilidade auditiva extrema dos ruídos do próprio corpo e do corpo do outro, por si só, já incomoda a grande maioria das pessoas. Para piorar esse cenário, quando as luzes estão desligadas, muitas pessoas tendem a perder o equilíbrio e as funções sensoriais se tornam confusas. Afinal, nenhum ser humano está acostumado a uma condição como essa. Pode ser estranho, por exemplo, bater palmas lá dentro e não ouvir a reflexão sonora, uma vez que as paredes isolam completamente o som. Segundo Ann Clauson, uma psicóloga americana que experimentou ficar na câmara, a estranheza e a sensação de mal-estar lá dentro vem do fato de estarmos acostumados a sempre escutarmos ruídos de refração ao nosso redor. E quando de repente não somos mais capazes de os ouvir, então surge a sensação de pânico e estresse. No fim das contas, o mais estranho e inesperado do lugar mais silencioso da Terra é que, ao invés de você não conseguir ouvir absolutamente nada, você, na verdade, passa a escutar absolutamente tudo o que nunca conseguiu escutar antes. Como o nosso cérebro passa a recalibrar a audição, você começa a escutar os sons de seus órgãos em funcionamento e do seu corpo trabalhando.
O que era para ser algo teoricamente legal, para muitos se torna uma experiência angustiante. É por esse motivo que Muller, o engenheiro responsável pelo projeto acústico da sala, afirma que nunca viu ninguém conseguir permanecer no lugar por mais de 45 minutos. Mas e você? Acha que viver essa experiência seria algo relaxante, prazeroso ou algo completamente enlouquecedor? Hoje eu fico por aqui. Se não for um inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo para vocês. Um beijo, até a próxima.